Apocalipse 14, verso 13 diz: Então ouvi a voz do céu dizendo: Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Meus irmãos, nesse mês de outubro, a IPB comemora 100 anos da chegada da Igreja Presbiteriana do Brasil em Goiás. Hoje à noite, estou indo para Piracanjuba para pregar um dos cultos das comemorações dos 100 anos daquela igreja. E ao comemorar 100 anos, a Igreja de Piracanjuba comemorando 100 anos de IPB em Goiás. Nós vamos falar um pouco sobre isso nesta manhã, mas antes vamos orar. Deus, nós queremos pedir ao Senhor que a palavra, a palestra preparada para essa manhã, a preleção, venha nos auxiliar a crescer como crentes e membros dessa igreja. Permita-nos, Senhor Deus, conhecer um pouco mais da história que nos trouxe até aqui, para que possamos honrar nossas raízes, aprender com as suas virtudes e também, Senhor Deus, aprender com os seus erros para não errarmos no caminho para o futuro. Bendizemos o Teu nome porque o Senhor quem preserva a Tua igreja e a fortalece. A Tua igreja está edificada sobre a rocha que é Jesus Cristo. Sobre essa rocha, a nossa fé, que nós cremos e que a IPB também está edificada sobre ela. Por isso, Senhor Deus, dá-nos a luz do Teu Espírito Santo para que compreendamos a Tua palavra, possamos aplicá-la, Senhor Deus, ao tempo que vivemos como homens e mulheres sábios, para a glória do Senhor, para o crescimento do Teu reino e do Evangelho na nossa região. Oremos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nessa manhã eu gostaria de falar sobre 3 fatores que contribuíram para a implantação da IPB em Goiás. Como é do conhecimento da igreja, no próximo ano, no dia 28 de outubro, a primeira igreja de Goiânia comemora 80 anos de fundação. E temos preparado uma publicação para fazer parte das comemorações do aniversário da nossa igreja. A irmã Marileite e eu estamos fazendo algumas pesquisas para que possamos trazer o material publicado à igreja naquela data. Nós combinamos assim, como ela tem se tornado a herdeira de todos os documentos antigos, de alguns membros antigos da igreja, ela está escrevendo a história daquela igreja. Prometi a tarefa de preparar, fazendo 1 ou 2 capítulos de introdução, mostrando qual era a situação da Igreja Presbiteriana do Brasil, como um contexto onde a primeira igreja nasceu, tem crescido e tem participado do desenvolvimento da nossa história. E lendo nesses últimos dias, eu encontrei 3, na verdade 4 fatores que foram importantíssimos para a implantação da IPB em Goiás. O primeiro deles, que não coloquei aqui, foi o trabalho dos comportores, aqueles que vendiam Bíblias de casa em casa, de fazenda em fazenda. Eu li recentemente que 20 anos antes de ser pregado e ser batizado o primeiro goiano ali em Santa Luzia de Goiás, um senhor que morava em Paracatu adquiriu algumas Bíblias na Bahia, trouxe para sua casa, leu com a sua família e eles resolveram, a família toda, entregar sua vida para Jesus. Quando o John Paul esteve por lá em 1884, já faziam 14 anos que eles não assistiam à missa, mas faziam culto doméstico, esperando que Deus enviasse um missionário para que eles pudessem se batizar na fé. E quando nós estudamos o trabalho dos comportores, nós percebemos que eles haviam se espalhado pelo Brasil bem antes da chegada de Simon. O autor que eu li, a autora que eu li, diz que mesmo na década de 40, Bíblias já eram vendidas por comportores protestantes aqui do estado de Goiás. Quando Boyle passou por aqui em 1888, ele disse que trouxe 6 mulas carregando a bagagem dele, das quais 2 carregavam livros cristãos e Bíblias. E ele diz na carta que ele escreve como relatório que ele deveria ter trazido mais 2 mulas carregadas de Bíblias, porque eles vieram até a cidade de Goiás e no caminho da vida venderam todas as Bíblias e não sobrou nenhuma para eles venderem no caminho da volta. A palavra de Deus ela é como semente que vai preparando a terra. Quando a IPB chegou em Lorena, São Paulo,
batendo seus pés no chão, dizendo: aqui a gente não volta mais. E o outro disse: de forma alguma, nós não podemos menosprezar uma cidade onde 20 Bíblias estão trabalhando. Então, o primeiro fator que é decisivo para a chegada da IPB em Goiás foi o trabalho dos tropeiros e dos concordores que saíram de cidade em cidade vendendo as Bíblias, as chamadas Bíblias falsificadas, e até mesmo as Bíblias católicas que eram vendidas pelos protestantes para evitar esse tipo de acusação. Esse trabalho deixou o terreno pronto, como diz Noé, deixou Goiás branco para a ceifa, para a pregação do Evangelho. O segundo fator, foi o ministério do reverendo John Boyle, esse senhor barbudo aí. John Boyle veio para o Brasil em 1873 para o Recife, não gostou do calor de lá, pediu para trocar com um colega de local. Em 1875 veio para Campinas, São Paulo, fixou-se depois em Mojimirim, de onde atingiu o Evangelho várias cidades de São Paulo, como Cabo Verde e Cajuru. Nesse período ele trouxe ao Evangelho dois homens que depois se tornariam grandes líderes da igreja, também Álvaro Reis, que foi um grande pastor da igreja do Rio de Janeiro, e também o senhor Miguel Riso, de quem foi filho Miguel Riso Júnior, um dos maiores pregadores que a IPB teve na década de 40. John Boyle, ele veio para o Brasil com uma perspectiva diferente do trabalho missionário. Até a chegada dele no Brasil, a maioria do trabalho missionário se concentrava no litoral. E ele chega ao Brasil e diz: olha, nós precisamos ir para o interior. José Manuel da Conceição já havia feito isso, mas ele faleceu em 1873. John Boyle então funda uma missão chamada Missão para o Interior. Um nome bem semelhante àquela que Hudson Taylor, em 1865, 10 anos antes, havia fundado em respeito à China, Missão para o Interior da China. Ele estuda Hudson Taylor e traz essa perspectiva para o Brasil, e é um dos homens que mais contribui para a interiorização da Igreja Presbiteriana do Brasil. A partir de 1881, ele se embrenha no sertão paulista, depois Minas, chegando até uma cidade longínqua chamada Uberaba. E ele vai de vila em vila, de cidade em cidade. Nessa primeira viagem, ele descobriu mais de 50 cidades de bom tamanho que podiam comportar uma igreja presbiteriana do Brasil. Em 1884, ele prega pela primeira vez em Araguari. Ali ele faz os primeiros convertidos, batiza alguns familiares, e pelo que se tem notícia nos escritos da história da IPB, foi a primeira vez que o Evangelho foi pregado na cidade de Araguari, e depois veio se tornar a mãe da primeira igreja presbiteriana de Goiânia. Em 1884, ainda nessa viagem dele em direção a Goiás, ele chega a Santa Luzia. E ele vai a Santa Luzia, hoje Lusiânia, aqui em Goiás, com o desejo dessa fotografia dentro de Araguari, em 1934. Talvez alguns dos irmãos aqui estavam lá, nessa foto aqui, não sei, né? Essa foto eu ganhei do seu Milton. Ele então anda até chegar em Santa Luzia, aqui em Goiás, e ele veio exatamente porque tinha ouvido notícia de que uma pessoa havia muito tempo havia comprado uma Bíblia e se convertido, e ele vai conhecer essa pessoa. Quando chega em Santa Luzia, o senhor que havia comprado a Bíblia já tinha falecido, mas os seus filhos ainda perseveravam, e ele então batiza o primeiro goiano naquela viagem por volta de agosto de 1884. Depois disso, ele passa a vir a Goiás de 2 em 2 anos. Ele volta em 1886, faz uma longa viagem do Goiás, chegando até a cidade da capital do estado. E em 1888 ele faz uma longa viagem por Goiás, que está toda narrada nos livros de Bonés e dele, em que ele prega o Evangelho a várias pessoas de cidade em cidade. Ele sai de Bagagem, no interior de Minas Gerais, onde hoje é a cidade de Estrela do Sul, a 36 quilômetros de Patrocínio, em Minas. Ele chega para Catu, dali ele vai
entrando pela nossa cidade, chega a Catalão, passa por Entre Rios, chega a Caldas Novas. Em Caldas Novas ele toma um banho no rio quente, dizia que estava sentindo muitas dores no braço esquerdo e queria ver se aquelas águas eram boas, assim como diziam, e ele ficou estupefato por ter com 2 banhos no rio quente em Caldas Novas, ele não sentindo dor nenhuma mais e pôde continuar a sua viagem. Dali ele veio margeando por Morrinhos, passou por um lugar que os autores não conseguem identificar qual é, chamado de Vila Alemão, onde pregou o Evangelho para um bom público. Pegou o caminho em direção a Anicuns, não chegou a Anicuns, e ele escreve 4 parágrafos a respeito de um lugar chamado Barro Preto, que é Trindade. Eu disse, eu tenho muita vontade de chegar a Trindade, porque lá tem uma estátua que representa a Trindade, que, segundo dizem, faz muitos milagres, e ele descreve alguns milagres, e depois ele termina fazendo a pergunta de forma irônica: é isso aí que é o Evangelho de Jesus Cristo? Porque as pessoas se prostram diante de estátuas, se machucam, se flagelam por causa delas, e estão longe do Evangelho. Isso é o Evangelho. Então a América do Sul realmente precisa de mais missionários. Goiás está branco como a ceifa, há muito interesse, muitos concordam com tudo que nós dizemos, mas dizem que não sairão do Evangelho por causa da perseguição, não sairão do catolicismo por causa da perseguição dos padres e da vergonha diante da tradição familiar. Ele então toma o caminho da capital, e neste caminho da capital, indo para a capital, Goiás, ele se encontra com o bispo de Goiás. Os dois caminham o dia inteiro, um do lado do outro, conversando sobre Goiás. O bispo estava chegando de Roma, onde tinha ido conhecer pessoalmente o Papa. E o bispo então pergunta: quem é esse senhor aí para os tropeiros que estava com Boidas? É o reverendo Boidas. O senhor Boidas, então ouvi falar dele. Passa a conversar com ele. Ele disse: o senhor é muito corajoso de vir essas bandas do sertão. Quase todas as cidades já coloquei meus pais. Aí tem mais 2 jesuítas que eu coloquei mais 2 cidades. O protestantismo não pega em Goiás. E o Boyle respondeu: olha, eu não vim aqui para convencer e obrigar ninguém a mudar de religião. A única coisa que eu faço é pregar o Evangelho. O resultado é com Deus. Agora, o protestantismo pegou no Rio de Janeiro, pegou em São Paulo, tem pegado por todo lugar onde ele é pregado, vai pegar em Goiás. O que é que acontece? Ao chegar na cidade de Goiás, ele prega para um ambiente, para um auditório de 1000 pessoas. O bispo chegou um dia antes, fez uma propaganda dizendo que estava chegando atrás dele um padre falso e que ninguém poderia e deveria ir assisti-lo, porque senão seria excomungado. O resultado, encheu a casa de gente para ouvir John Boyle pregar. E foi o que aconteceu. De lá ele desceu a Jaraguá, pregou em Jaraguá, e de Jaraguá ele tomou o caminho para Santa Luzia, onde ele batizou mais 16 pessoas e fez 3 casamentos. Dali foi a Paracatu, de Paracatu ele chegou a Bagagem. Ele havia saído de Bagagem no dia 2 de maio de 1888. Ele retornou a Bagagem no dia 2 de agosto de 1888. 3 meses completos. No dia que ele chegou na cidade de Goiás, um dia depois chegou a notícia de que os escravos haviam sido libertos no Brasil. E então foram programadas 3 festas para comemorar a libertação dos escravos. Ele foi convidado para participar de uma delas como pregador naquele dia. John Boyle, meus irmãos, ele entrou fundo aqui nesse sertão goiano. Quando disseram para ele, perguntaram: por que você fica naquela terra? Ele disse: o meu coração está no sertão, e é no sertão que eu vou permanecer. Chegou a Bagagem, um mês depois, ele foi para o Rio de Janeiro para participar da organização do Sínodo Brasileiro, em setembro de 1888. Essa é a foto oficial do Sínodo Brasileiro, a porta da igreja presbiteriana do Rio de Janeiro, o templo antigo. E John Boyle, ele é o segundo lá em cima. A foto não está muito boa, da direita para a esquerda, ele é o segundo. Nessa reunião,
que ele havia arquitetado junto com Alexander Blackford desde 1882. Black foi eleito o primeiro moderador da IPB e John Boyd foi eleito vice-moderador. Ele foi um dos pastores que mais articularam o crescimento da IPB no seu período aqui no Brasil. 4 anos depois, em Bagagem, um incêndio veio sobre a sua casa e ele se esforçou muito por apagar esse incêndio. Terminou o incêndio, apagou o incêndio e ele passou mal. Teve um ataque cardíaco e veio a falecer. Naquele ano de 1892, foi um ano triste para a IPB, porque grande parte dos seus principais líderes, então, para não dizer, os principais líderes haviam morrido. Em 1890, Blackford tirou férias, foi para os Estados Unidos e morreu assim que chegou lá, inesperadamente. Depois, em 1892, um surto de febre amarela atacou Campinas e Eduardo Lane, o avô de quem fundou o Ibel, veio falecer com febre amarela. A poucos quilômetros dali, na cidade de Caldas, faleceu Miguel Torres, que era o principal pastor brasileiro, líder da IPB. E naquele ano também faleceu John Boyd, que era o principal líder da PCUS, da Igreja Presbiteriana do Sul dos Estados Unidos, aqui no Brasil. Júlio Andrade Ferreira, comentando aí, se disse de fazer. Quando a providência decide intervir no crescimento da nossa igreja, nós só podemos parar e esperar para ver o que Deus vai fazer a seguir. Então, o ministério de John Boyd foi decisivo para que a IPB voltasse os olhos para Goiás. Morre John Boyd em 1892, a igreja está vivendo um período de dissensão, o sínodo é formado, mas há discussão a respeito de qual o papel dos missionários estrangeiros no Brasil, o número de pastores nacionais aumenta, surgem vários assuntos. Em 1903 a crise se torna forte e surge então o rompimento com a Igreja Presbiteriana Independente no dia 31 de julho de 1903. Os professores de história da IPB costumam dizer que foram 3 M's responsáveis pela divisão da igreja em 1903. Eu tenho que nas mensagens são 4. Um deles é o Mackenzie, a quantidade de dinheiro que era gasto para a manutenção do Mackenzie em São Paulo trabalhava na plantação e fundação de novas igrejas. A outra questão era a questão missionária. Se os missionários deviam ou não permanecer participando dos presbitérios do Brasil. A outra questão foi a questão da maçonaria, em que havia discussão se um membro da igreja deveria ou não participar da maçonaria, e isso contribuiu para o cisma de 1903. E a outra, como eu disse, a morte dos 4 principais líderes da IPB naquele período. Esses 4 M's conjugados trouxeram a igreja para uma crise irreversível. Em 1903, a igreja se divide. Ao dividir-se a igreja em 1903, a igreja de Santa Luzia de Goiás, ela resolve na sua assembleia que deve ir junto com os independentes. E aí, Goiás fica sem IPB. E permanecerá sem IPB até 1915. Em 1905, o reverendo Roberto Gambosi assume o campo de Araguari e ele se queixa no seu relatório aos Estados Unidos dizendo: olha, o vasto campo de Goiás não tem sequer um pastor. Em 1915, assume a igreja, essa foto é muito bonita, o reverendo Teodomiro Emerick, que eu conheci a biografia dele essa semana, um homem muito culto, do mesmo tanto que era culto, também era simples, conhecia mais de 7 idiomas, escrevia muito bem. Ele veio para Araguari, a igreja não tinha condição de pagar o seu salário, ele dava aulas nas escolas para se manter. A igreja o tinha na quarta-feira à noite e no domingo de manhã e à noite, pelo tempo que ele podia estar na igreja. Recebe o campo de Araguari com mais de 15 congregações para administrar, num raio de 200 quilômetros ao redor da sua igreja. E ele não deixa um campo sequer se visitar. Em 1915 ele vem a Piracanjuba, naquela época Pouso Alto, e o trabalho havia começado em 1914, mas estava muito fraco. Com o seu trabalho, a igreja
estado de Goiás. Um outro fator que contribui muito para a chegada da EPB em Goiás foi a aprovação do chamado Plano Brasil em 1917, ou modus operandi. Em 1903, a principal razão do cisma da igreja não tinha sido a maçonaria. A principal razão era a relação dos pastores nacionais com os pastores americanos. O que acontecia é o seguinte: os pastores americanos participavam dos presbitérios do Brasil, mas eles participavam também das assembleias da missão. E as missões se reuniam sem a presença dos pastores brasileiros. Então, decisões eram tomadas pelo sínodo e eram mudadas nas reuniões da missão estrangeira. Isso trazia desconforto, isso trazia polêmica, isso trazia ruído na comunicação entre a Igreja Nacional e as duas igrejas mães dos Estados Unidos. Em 1917, reunidos os missionários americanos e os pastores brasileiros na Assembleia, resolveram que os missionários iriam se retirar dos presbitérios definitivamente. Que eles deveriam se posicionar nos campos aonde não havia nenhuma igreja. Resultado disso, os missionários saem dos presbitérios já estabelecidos, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, no Recife, Pernambuco, no norte do Maranhão, e eles deixam o litoral praticamente. E assim eles ficam livres para abrir novos campos no interior do Brasil. Ao tomar essa decisão, há muitas críticas ao Plano Brasil, embora também há muitos elogios. O que aconteceu foi que, saindo dos presbitérios já consolidados, os missionários puderam gastar mais tempo e mais dinheiro investindo no interior do Brasil, e aí eles olharam para Goiás. Em 1915, Piracaju estava estabelecido, mas Goiás era muito maior do que isso. Os irmãos se lembram que Goiás incluía também todo o estado do Tocantins, e não havia uma igreja sequer funcionando nesse estado em 1900 até 1915. Decide-se então que as missões vão para o interior. Uma excursão passa aqui por Goiás e vai ajudar a igreja de Cuiabá, lá perto da fronteira com os países do sul. Goiás vai ficando para depois. Mas, ao colocar como importante essa questão da ida da missão para o interior, as missões então se subdividem. O Brasil era muito grande, era dispendioso viajar de um lado para o outro para se reunir. John Boyle gastava um mês para sair do interior de Minas para chegar lá no Rio de Janeiro, quase isso. Então eles subdividem as missões. No quadro de cima, do lado esquerdo meu, do lado direito dos irmãos, nós temos as missões da PCUSA, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América, que foi a igreja que deu Simon para fundar a IPB. Ela, primeiro, antes se chamava Missão Brasil. A partir de 1897, ela passa a chamar Missão Sul, que tem a sua sede em Recife, Rio de Janeiro, Paraíba e Sergipe. E também a Missão Central, onde nós temos Bahia e Sergipe como seus campos de ação. Seguindo o seu exemplo, a Missão Sul faz a mesma coisa. Ela também chamava Missão Brasil, se divide em 1884 a Missão Brasil Central e Missão Norte. Missão Norte trabalha no Nordeste e Pará no Amazonas. A Missão Brasil Central, São Paulo, Minas e Goiás. Por causa da discussão entre onde se investir mais o direito, essa discussão ficou conhecida na história da IPB sobre evangelização direta e evangelização indireta. Em 1906, as missões, a missão sul resolve se dividir em duas. Ela se torna a missão leste, que passa a ter sua sede em Lavras, onde estamos cutucando, e a missão oeste, que passa a ter sua sede primeiro em Campinas, e a partir de 1926 em Araguari, Minas Gerais. A decisão de subdividir as duas missões como fruto do Plano Brasil abre então a porta para o terceiro fator que foi importantíssimo na formação da chegada do presbiterianismo em Goiás: a Missão Oeste do Brasil. A nossa igreja é fruto do trabalho direto da Missão Oeste do Brasil. Partindo de Goiânia, indo até Araguaína, lá no Tocantins, a Missão Oeste do Brasil
Brasil, trabalhou incansavelmente durante mais de 30 anos para fundar igrejas nessa região. Primeiro seguindo o leito da estrada de ferro que vinha até Anápolis. Depois, seguindo o leito da BR, da Belém-Brasília, que chamava BR-14, depois BR-153, e chegava até lá no Pará. Então, a missão oeste e a missão norte, todas duas da PCUS, elas começam a trabalhar nesse eixo. A missão norte descendo, a missão oeste subindo, ou o contrário, né? Ele subindo e nós descendo em direção ao norte de Goiás. E esse trabalho da missão oeste, aqui no Brasil, no Goiás, como eu disse, segue dentro da estrada de ferro. Aqui nós temos duas fotos de 1958 e 1960 dos pastores e as suas esposas que eram missionários da missão oeste do Brasil. Nessas duas fotos, nós vamos encontrar pelo menos 3 ou 4 pastores que foram pastores aqui na nossa igreja nas décadas de 40, de 50 e 60, trabalhando aqui no campo. Quando a missão oeste assume a liderança no campo de Anaguari em 1926, os olhos se voltam para cá. Em 1933, Goiânia é fundada. Em 1935, a missão oeste se faz presente aqui através do pastor Antônio Nunes, e logo após ele, em 1936, o reverendo Divino de Oliveira. O reverendo Divino de Oliveira, ele tinha se formado no IBEL. O IBEL foi formado em 1926. O reverendo Divino foi o primeiro aluno do IBEL. Então, logo ele foi formado, foi chamado a Goiânia não como missionário enviado pela missão oeste, mas para ser contador aqui na cidade. E veio com a autorização da missão oeste para reunir os presbiterianos em uma só igreja. Naquela época, os presbiterianos da IPB, os presbiterianos independentes e os irmãos da cristã evangélica se reuniam todos juntos, num templozinho aqui à margem do Córrego Botafogo. A fundação da primeira igreja está ali naquela primeira ou segunda rua, à direita, depois da ponte da Avenida Anhanguera. E estavam todos trabalhando para a fundação de uma única igreja. O combinado é que quando a cidade crescesse mais e mais membros das igrejas viessem, aqueles que não quisessem permanecer nessa igreja poderiam ir para as suas igrejas de origem. E foi o que aconteceu. O reverendo Divino veio para Goiânia, a igreja fundou para Campinas, 28 de outubro de 1935, a marca oficial de fundação da primeira igreja de Goiânia. E eles trabalharam desde então. O reverendo Jaime Hudson, algum tempo depois, vem pastorear a primeira igreja. E ele traz para Goiânia a sede da Missão Oeste no campo de Goiás. Ele é pastor da primeira igreja por 6 anos. E ele diz naquele livro Pequena História da Missão Oeste do Brasil, escrito pelo reverendo Wilson de Castro Ferreira, que os 6 anos que ele viveu aqui em Goiânia foram os melhores anos da vida dele. Foi o tempo que a missão plantou a maioria das igrejas que hoje nós conhecemos de Goiânia em direção ao norte de Goiás. Eu não estou tratando aqui do que aconteceu na região de Rio Verde. A região de Rio Verde era campo da missão Brasil Central, que era ligada à PCUSA. A missão oeste do Brasil era ligada à PCUS. E havia uma diferença na perspectiva missionária dessas duas missões. A PCUSA enfatizava a evangelização direta. Vamos fundar escolas, vamos fundar escolas de enfermagem, vamos fundar escolas agrícolas, vamos fundar orfanatos. E, partindo dessas instituições, evangelizar e plantar igrejas. A PCUS tinha uma perspectiva diferente. A ênfase é: vamos fundar igrejas, nada de fundar instituições. A Missão Oeste do Brasil trabalhou por 37 anos em Goiás e só fundou uma instituição, o IBEL. Passou o IP. O IP, em 1950, o reverendo Wilson foi à reunião da missão e disse: olha, nós queremos plantar uma escola em Goiânia. E a missão disse: não. Vocês não vão plantar. E o reverendo Wilson chama aquelas irmãs, nós conhecemos a história, e diz: vamos plantar assim mesmo. Caiu o mesmo tamanho do estado. Era índole da missão investir principalmente na plantação de
Em 1957, eu estou partindo da conclusão, a Missão Oeste do Brasil fez a maior entrega de igrejas à IPB. Desde que foi decidido o modus operandi do Plano Brasil em 1917, o que ficou acordado entre os missionários e os pastores nacionais é o seguinte: a missão iria para o interior e cada igreja que eles organizassem seria entregue ao presbitério mais próximo. E assim foi. Mas a Missão Oeste do Brasil ela tinha uma forma de trabalhar um pouco diferenciada. Ela não entregava uma igreja de cada vez. Ela ia juntando as igrejas, organizava todas de uma vez e entregava presbitérios inteiros para a IPB. Em 1957, 2 anos antes do centenário da IPB, a Missão Oeste do Brasil entregou o presbitério mineiro inteiro, mais de 17 igrejas para a IPB. Foi a maior entrega com mais de 5 mil membros de uma só vez a IPB. O trabalho das missões estrangeiras no Brasil recebe muitas críticas da nossa época, mas de 1917 a 1957, em 1917 a IPB tinha 15 mil membros, em 1957 a IPB tinha 100 mil membros. Desses 100 mil membros, mais de 35 mil foram entregues para as missões estrangeiras à IPB. Ou seja, embora elas tenham ido para o interior, a vinda delas para o interior foi frutífera para a IPB, e nós, aqui em Goiânia, somos muito gratos, porque Deus conduziu a história da nossa igreja dessa forma. Porque senão nós não estaríamos comemorando 80 anos ano que vem, talvez estivéssemos comemorando alguns anos a menos. Olhando no anuário da nossa igreja, eu gostaria de terminar citando aqui o nome e a data das igrejas mais antigas do nosso estado, colocando a data de organização, não a data de fundação. A fundação é quando a igreja recebe as primeiras pregações e começa o trabalho. Mas a organização é quando ela está pronta para eleger o seu primeiro conselho. Então nós vamos citar as datas de organização. A igreja mais antiga organizada no estado de Goiás é a primeira igreja de Rio Verde, no dia 22 de fevereiro de 44, seguida pela de Jataí, 1 de dezembro de 46. Aí vem a primeira de Goiânia, dia 16 de maio de 1948, que é a data da organização da nossa igreja. Santa Helena de Goiás, 24 de outubro de 49. A igreja de Séries, de 17 de maio de 1950. Palestina de Goiás, 6 de junho de 53. A primeira igreja de Anápolis, a central de Anápolis, 17 de junho de 53. A igreja de Mineiro, 5 de junho de 54. A igreja de Iporá, a primeira igreja, 21 de setembro de novembro de 54. A segunda igreja de Goiânia, que antigamente era Vila Operária, 14 de janeiro de 62. A igreja de Campinas, aqui de Goiânia, 14 de março de 64. A igreja de Piracanjuba, embora tenha sido a mais antiga, ela só foi organizada em 9 de abril de 64. Pioneira de Anápolis, 20 de junho de 65. São Miguel do Araguaia, 15 de maio de 66. A igreja de Vila Nova, filha da primeira igreja, que foi organizada no dia 15 de maio de 1966. Quem for olhar no anuário da igreja, estará 15 de maio de 46. Mas não tem como a igreja de Vila Nova ser organizada nessa data, porque ela é filha da primeira igreja, que foi organizada 2 anos depois. Então foi um erro de impressão. Depois, a igreja de Nova Glória, maio de 67. A igreja central de Goianésia, 1 de novembro de 67. A igreja central de Porangapu, 16 de outubro de 69. A quarta igreja de Anápolis, 8 de março de 70. E a igreja Pretende Crixás, no dia 25 de novembro de 1970. Essas são as 20 igrejas organizadas mais antigas da nossa região. O que nós aprendemos estudando a história da chegada do presbiterianismo em Goiás? Primeiro, nós devemos honrar o trabalho daqueles homens e mulheres, pastores, missionários, presbíteros e diáconos que trabalharam incansavelmente pelo crescimento da nossa igreja e do nosso estado. Eu não falei, mas como o Boyd vinha só de 2 em 2 anos visitar a igreja em Goiás, como que essa igreja tinha cultos entre um período e outro?
O que acontecia é que, ao eleger os presbíteros dirigiam o trabalho da igreja até que o pastor viesse celebrar a ceia, batizar e fazer casamentos novamente. Primeiro, em Santa Luzia, era de 4 em 4 anos, depois 2 em 2 anos, e por fim, de ano em ano. Eu fui pastor em Rubiataba, a igreja ficava às vezes 6 meses ou 1 ano e meio sem a visita do pastor para celebrar a ceia. Quem dirigia os trabalhos eram os presbíteros, os diáconos, que conduziam o trabalho da igreja, mantendo firme o crescimento. Depois veio o assunto dos evangelistas, mas tudo isso eu quero dizer para que nós lembrarmos de honrar aqueles e aquelas que têm dedicado a sua vida para o crescimento da igreja. Sejam os pastores missionários, sejam os líderes da igreja eleitos pelo voto consagrado de cada um. Segundo, nós devemos aprender com os erros e os acertos da história da nossa igreja. Nossa igreja é uma igreja boa, mas a nossa igreja não é uma igreja perfeita. Ela não é perfeita enquanto igreja local, não é perfeita enquanto denominação. E tanto a nível local quanto a nível nacional, nós vemos, lendo os livros de história da nossa igreja, que erros foram cometidos. Esses erros trouxeram tristeza, trouxeram cisão, trouxeram divisão. Mas o que eles fizeram para que a igreja chegasse a esse ponto está registrado. Nós podemos, lendo, aprender o que não fazer para a igreja também não chegar a esse ponto de se dividir, de haver amargura, de haver tristeza uns com os outros. E também ler da história aquilo que é bom. Quem lê a biografia de Teodoro Everitt fica encantado. Como que aquele homem, vindo da roça como veio, se tornou um dos homens mais cultos da IPB, naquele período em que a escola era uma dificuldade. E o seu biógrafo dizer que ele foi um dos pastores que mais contribuíram para o crescimento da IPB no período que ele pastoreou 40 anos nas várias igrejas da nossa denominação. Nós podemos aprender com gente consagrada. Gente consagrada não é só pastor, não é só missionário, é gente de Deus. De vez em quando tem alguns irmãos que a gente tem vontade de ficar com a mão no ombro deles assim, para ver se passa um pouco de santidade para a gente e a gente fazer melhor o trabalho de Deus aqui na igreja. Tem um povo de Deus aqui que é exemplo de consagração para a gente. E a Bíblia exorta que nós temos que prestar atenção neles e seguir os seus exemplos para o bem da igreja. Terceiro, nós precisamos ter consciência de que essa história é a nossa história. É ela que diz de onde nós viemos. Aqui em Goiânia, na primeira igreja, nós temos muita gente que fala assim, com a boca doce, o nome Araguari. Não é? Não é só porque ela é Araguari, tem muito doce de filho, não. É porque muita gente tem origem lá. E é certo dizer que a nossa igreja teve a sua origem lá. O Evangelho chegou lá e de lá chegou aqui. Nós somos gratos porque foi assim que aconteceu. E por último, nós estamos em outubro de 2014. Estamos comemorando 100 anos da IPB de Goiás. Era para ser 130, mas são 100. Esse mês, Goiás entra na história das igrejas centenárias do nosso país. 100 anos. 100 anos em que a gente viu a mão de Deus sobre nós. 100 anos em que nós vimos como que a igreja se desenvolveu e permaneceu. Quando nós olhamos para Goiânia hoje, só em Goiânia nós temos mais de 50 igrejas organizadas, nosso coração deve se encher de júbilo. Deve se encher de júbilo. Hoje à noite, quando for falar sobre esse mesmo assunto lá em Piracajuma, o conselho me autorizou, em nome da primeira igreja, a levar uma carta de congratulação para a nossa igreja. Nós estamos chegando lá, fazer 80. Nós queremos dar os parabéns para a primeira igreja, porque chegando lá,